Queridos irmãos, vamos iniciar este nosso encontro com Jesus, aqui no nosso Lar Cristão Maria de Nazaré. Os nossos mentores já chegaram à nossa casa, deixando-a preparada, cheia de eflúvios amorosos, para nos receberem, para nos acolherem. Portanto, vamos nos deixar envolver por tanto carinho, por tanto amor, e vamos também permitir que do nosso coração partam estes sentimentos de fraternidade e de amor. Amor por nós mesmos, amor por todos os que estão aqui conosco, por esta casa de Maria de Nazaré, com todos os seus trabalhadores e frequentadores. Amor por estes espíritos do bem que nos acolhem, que nos recebem, que nos abraçam e nos curam e nos fortalecem. Vamos também nos juntando àqueles espíritos que aqui vêm, como nós, para ouvirem a palavra do Evangelho e para, através dela, ir aos poucos, tendo uma nova visão de vida aqui e lá, aqui, agora e para a eternidade. Juntos, então, assim, amados, acolhidos e amantes da vida e do Pai, vamos louvar e agradecer a este Pai de bondade que nos permite a vida, esta vida tão complexa e ao mesmo tempo tão simples, esta vida que é um caminhar evolutivo. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe mais uma vez nesta noite, para que juntos possamos orar, vibrar amor e nos enriquecermos em fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus. Bom, então vamos agora ao tema de hoje. Nós temos colocado aqui nas nossas palestras os temas sobre os livros básicos da doutrina espírita, para que a gente relembre, não é? Ou aqueles que não conhecem, possam conhecer quais são os livros básicos da doutrina espírita. Porque toda doutrina, ela tem lá um compêndio onde se fala, né, de tudo aquilo, das normas, das crenças, destas doutrinas.
Então, a doutrina espírita, relembrando com vocês, não é? Ela foi codificada por Kardec, que nasceu na França em 1804 e ele viveu até 1869. Kardec era um garoto bastante estudioso, seus pais eram protestantes e ele foi estudar na Suíça, lá com o Pestalozzi. E estudando na Suíça, ele viu ali com o Pestalozzi, naquela filosofia dele, uma maneira muito humana e muito amorosa de se lidar com a vida. E ele voltou para a França, em Lyon, e estudioso que ele era, ele estudava química, física, astronomia, ele era um grande estudioso, um grande pensador, um grande professor. Então, voltando para Lyon, ele quis colocar em prática todos aqueles aprendizados que ele havia adquirido ali, com Pestalozzi. E depois casou-se com Amélie Boudet e junto com ela ele fundou uma escola normal, não é? Para crianças. E ele com essas crianças, ele tinha um olhar para o ser humano que ia além desta vida de quando você nasce, vive e morre. Ao mesmo tempo, na Europa, estavam acontecendo alguns fenômenos e ele teve conhecimento desses fenômenos que já eram chamados sobrenaturais, uns fenômenos interessantes, onde até o momento não havia explicação para aquilo, não é? E ele começou a se interessar por isso, começou a estudar magnetismo e aí ele foi estudando, conhecendo e codificou a doutrina espírita. Como? Ele começou a ter o contato com estas perguntas e respostas que se faziam para os espíritos. Existia um espírito chamado Espírito de Verdade, que vinha e respondia tudo o que se perguntava. Lógico que essa situação ela passou por um desenvolvimento bastante longo, não é? Primeiro com as mesas girantes, as batidas, até os médiuns recebendo as respostas dos espíritos. E o que é interessante é que as perguntas eram feitas em várias partes da Europa, para vários médiuns diferentes, e a resposta era a mesma. Então Kardec ficou atento a isso e falou: o que está acontecendo aqui, não é? E então recebeu uma notificação do Espírito da Verdade, dizendo que ele tinha sido um druida numa outra época, contou toda a história das reencarnações dele. E aquilo era tão intenso para ele, e ele foi se aprofundando mais e começou então a fazer as perguntas, a compilar perguntas para fazer para os espíritos. E os espíritos foram respondendo para ele, o Espírito de Verdade, né? Eu vou ler aqui para vocês, é um trechinho rápido, o que o Espírito de Verdade respondeu para Kardec, falou para Kardec sobre esse novo empreendimento dele, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós,
Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa foi a mensagem recebida por Kardec, quando ele decididamente começou a codificar a doutrina, que a doutrina até então não existia. Então ele deu este nome de Espiritismo, né, a doutrina dos Espíritos, e lançou primeiramente, em 1856, o Livro dos Espíritos. A nossa colega Marlene já falou aqui com vocês sobre o Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas, não é? Tem mais de 1000 perguntas, aonde se trata de toda a moral. É um livro que se faz todas as perguntas sobre Deus, sobre o homem, sobre as leis da terra, sobre as leis divinas, não é? Sobre a nossa condição de espíritos encarnados na terra. Então, em 1857, esse livro foi reconhecido na França como o início da doutrina espírita. Depois, nós estamos falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mais evidentemente, mas isso dentro de um contexto das obras principais da doutrina espírita. Não é? Nós convidamos vocês continuamente a estudarem a doutrina, não é? Isso é muito importante. Quando nós vamos abraçar uma causa, nós temos que conhecer essa causa, não é? E uma maneira de conhecer é estudando. Cada um estuda da maneira que pode, da maneira que tem condição de estudar, né? Por isso as revistas estão ali, quem quiser levar, não é? Mas o interessante é nós lermos, nós conhecermos os livros base da doutrina. A nossa casa também dá as aulas sobre esses livros, não é? Então, quem se interessar em estudar mais profundamente a matéria, pode vir estudar conosco ou numa outra casa espírita. As casas espíritas têm estes estudos para todos os seus frequentadores. Bom, então, em 1857, o Livro dos Espíritos, ele foi considerado o princípio do Espiritismo, não é? O lançamento desse livro, falando de toda a conduta do ser humano, tudo aquilo que envolve a vida do espírito encarnado e do espírito desencarnado. Depois, em 1861, foi lançado o Livro dos Médiuns, que é considerado a parte científica da doutrina. O Livro dos Médiuns, ele também tem perguntas e respostas, ele tem explanações e ele tem muitos relatos de espíritos, de casos espirituais, de casos obsessores ou não é? E que elucidam como é que esse fenômeno acontece, como é que nós recebemos essa orientação dos espíritos. Depois nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que em 1864 foi lançado, que é a parte da doutrina onde, através do Evangelho de Jesus, os espíritos e Kardec vêm nos explicar como vivenciar esse Evangelho na nossa vida. Então, são muitas questões morais colocadas ali. Muito também se compara às vezes com alguns assuntos do Velho Testamento, não é? Mas sempre naquela proposta de mostrar para o homem como é que ele deve se conduzir aqui enquanto espírito encarnado. Depois nós temos também o Céu e o Inferno, que fala da justiça e da misericórdia de Deus, e ainda a Gênese, que fala sobre os mistérios, sobre os milagres, quero dizer. Então são esses 5 livros básicos: o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. São os livros básicos da doutrina e a gente vai estudando ao longo do tempo. Então, nós temos algumas pessoas que falam assim: ai meu Deus, quanto tempo vai demorar isso para a gente saber? Gente, a eternidade. A eternidade. Porque o caso não é só você estudar, é você conseguir vivenciar. E por isso é que existem as casas espíritas, os grupos de estudo,
porque muitas vezes nós não entendemos. Mas a bênção da doutrina espírita é que ela não tem dogma, ela não fala assim, olha, você vai ser espírita, mas você tem que acreditar nisso. Não, você não tem que acreditar. Você vai acreditar naquilo que o teu coração consegue, nesse momento, crer. Eu acho isso uma bênção, porque nos dá a condição da dúvida, e a dúvida não é má. A curiosidade não é uma coisa ruim. Nós temos que saber, nós temos que conhecer, para que a gente possa realmente acatar aquela verdade e vivenciá-la. Porque não é da boca para fora que a gente tem que crer e tem que fazer e tem que viver. Se a gente não sentir dentro do nosso coração, se o que nos mover não for a verdade de dentro do nosso coração, com o nosso entendimento, não vai resolver. Daqui a pouco a gente muda de ideia. E pode mudar de ideia? Pode, não é? Pode mudar de ideia. Você pode ser católico e passar a ser protestante e passar a ser espírita, budista. Por quê? Porque o papel da religião é tornar o ser humano melhor e melhor. O que te torna melhor? É assistir a uma missa, comungar, rezar? Ótimo! O que te torna melhor? É fazer lá os cultos dos budistas, né, utilizando todas as maneiras que eles têm de reverenciar e de amar a Deus, falando dos antepassados e tal. Ótimo! A partir do momento que você amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo, está valendo, não é? Então a doutrina espírita, nestes 3 aspectos de filosofia, ciência e religião, ela se completa, ela se complementa. Ela fala, olha, você precisa refletir. Você precisa refletir em tudo aquilo que te envolve enquanto espírito encarnado. Você precisa conhecer o que existe além desta terra, além deste ambiente material. Aí ela te diz, você, além de refletir, você tem que saber como se comportar. E aí vem o Evangelho, vai se comportar no amor, com amor. Então é um aspecto religioso. E vem então o aspecto científico, provando, mostrando que estes fenômenos não são sobrenaturais. Eles são naturais, eles são passíveis de todos nós entendermos e conhecermos. E hoje, cada vez mais a ciência está nos mostrando isso. Quantos artigos nós temos visto que revelam, artigos científicos comprovados, não é? Que revelam a eficácia da prece, a eficácia da crença em benefício da nossa saúde, do corpo físico, não é? Quantos exemplos nós temos aí hoje nas mídias que dizem para nós sobre o quanto a nossa vida religiosa, essa nossa vida de conhecimento interno, essa nossa vida de amar o próximo como a si mesmo, nos pode trazer uma paz que faz com que nós caminhemos aqui na vida tranquilamente, sem nos importarmos como é que é o governo, como é que está o outro país, esse país. Não, cada um de nós está numa trilha, numa caminhada. Estamos nos encaminhando para onde, não é? Estamos num processo evolutivo. E quanto mais nós conhecermos isso, mais em paz nós vamos viver. Então, este é o propósito da doutrina espírita. E na doutrina espírita, então, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho, esse aqui é o meu, ó. Nossa Senhora, o que eu já... direto da Allan Kardec. Ô Lourdes, por favor. Ó, não, mas gente, esse livro tem uns 40 anos comigo.
né? Então, eu até estava vendo se tinha um aqui, mas não tem aqui. Mas nós temos na casa tantos quantos. Se alguém não tiver um livro dos Espíritos, o Evangelho, aliás, e quiser levar, é só falar aí na recepção que você recebe um Evangelho e leva, tá bom? Então, o que é esse Evangelho segundo o Espiritismo? Porque até então a gente conhece o Evangelho de Jesus, não é? E o Evangelho segundo o Espiritismo? Será que é outro Evangelho? Será que tem outros ensinamentos ali? Como é isso, né? Bom, a princípio nós conhecemos, sabemos o que é o Evangelho de Jesus. Evangelho quer dizer boa nova, né, em grego. E o Evangelho são os escritos dos apóstolos contando da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua vida pública, a sua vida no meio do povo, quando ele fez milagres, quando ele ensinou, quando ele enfrentou as verdades daquele tempo, não é? Até a sua crucificação. Então, esse é o Evangelho. E nós sabemos que Marcos, Mateus, Lucas e João que escreveram esse Evangelho, não é? Mateus, Marcos e Lucas têm um Evangelho muito semelhante. Então, eles vão contar as bodas de Canaã, eles vão contar a ressuscitação do Lázaro, tudo mais ou menos bem parecido. O Evangelho de João, ele é um pouquinho diferente na forma. Alguns estudiosos falam que João era uma pessoa mais sentimental, mais tranquila. Então, a gente pode perceber, quando ele discorre sobre esses fatos da vida de Jesus, que é um pouquinho diferente na forma, mas o conteúdo é o mesmo, não é? E nós temos também o Paulo apóstolo, não é? Todos conhecem a história do Saulo, que perseguia os cristãos e que se tornou Paulo de Tarso e que escreveu inúmeras cartas, sempre orientando como é que os homens, o povo daquele tempo, deveria se comportar em vista do Evangelho, em vista dos ensinamentos de Jesus. Então, as cartas de Paulo também são, assim, muito especiais e elas fazem parte desse Novo Testamento. Não é? Quando a gente fala na Bíblia, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história da Terra desde a criação, não é? E tem histórias muito interessantes ali. Ali tem ícones da vida aqui do homem encarnado na Terra, nas mais remotas eras. E ali no Antigo Testamento aparece sempre um Deus duro, um Deus que cobrava, um Deus que castigava. E já o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, vem mostrar tudo isto de uma maneira amorosa. Gente, é a evolução do mundo, é a evolução do ser encarnado sobre a terra, do espírito encarnado sobre a terra. Então, para aqueles homens dos primórdios, que eram homens que tinham um entendimento mais curto, vamos dizer assim, para as coisas do espírito, era preciso uma força maior, eram precisas regras mais duras. E Jesus, ele diz assim, olha, eu não vim destruir essa lei. O que Moisés falou lá, porque a lei do Antigo Testamento é a de Moisés, os 10 mandamentos. O que Moisés disse lá é tudo válido. Só que agora eu peço que vocês pensem em tudo isto com muito amor. Então ele veio trazer essa vivência, ele veio mostrar essa vivência do Antigo Testamento, mas ela é muito revestida de grande amorosidade. E veio nos dizer, olha, nós precisamos nos conhecer, nos amar, porque senão nós não vamos conseguir amar o outro, amar o próximo. E tudo acompanha também a evolução do homem, né? A evolução, a capacidade de compreensão, né? Sem dúvida.
Então veja, o Evangelho de Jesus, muitas vezes as pessoas ficam dizendo assim, nossa, 2000 anos esse Evangelho e a gente ainda faz essas coisas. A gente comete esses atos que nós tanto vemos por aí, não é? Ou vemos por aqui, a gente fala vemos por aí, sempre achando que nós somos santos e os outros não. Mas nenhum de nós é santo, não é? Então veja, mesmo tendo 2000 anos, a evolução ela vem vindo e vem vindo. Ela é uma evolução moral mais demorada? Sem dúvida. Por quê? Porque não basta a gente entender para a gente agir. Já viram quando você fica mal com uma pessoa, você ficou aborrecido, alguém te fez alguma coisa que você não gostou, e aí você reflete e fala, nossa, acho que eu peguei pesado, acho que seria melhor eu rever. Conscientemente, você chega a essa conclusão. E na hora do vamos ver, a gente não consegue. Aí você vê o outro, aquele que te aborreceu, e ao invés de você deixar que você vai lá e realiza esse encontro amistoso, porque a sua cabeça já entendeu, o que a gente faz? A gente empina o nariz e se esquiva, não é? Então, gente, com o Evangelho aconteceu a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Nós temos uma informação, entendemos intelectualmente falando, mas não conseguimos colocar em prática. Não conseguimos colocar em prática. Então, é dessa evolução que a Lourdes veio dizer. Veja, o ser humano, ele estava num ponto evolutivo. Na época de Jesus, ele estava num outro ponto evolutivo. E hoje, nós estamos num outro ponto evolutivo. Mas o desenvolvimento intelectual foi indo. E o desenvolvimento moral também está vindo. Veja as leis civis que nós temos hoje. São muito mais atenuantes do que há um tempo atrás. Não é? Nós tivemos escravidão, nós tivemos abusos de toda sorte. Temos hoje? Temos, mas não já daquela maneira. E hoje temos leis que punem. E nós podemos ver em todas as partes do mundo, nos povos, cada povo com a sua civilização. No momento nós estamos vendo o que está acontecendo no Afeganistão, não é? E a gente se condói com aquilo lá. Como é que pode aquele povo viver daquela maneira, sofrer tanto daquela maneira? E aí a gente que está aqui no Brasil e que vive reclamando, porque nós temos aqui A e B politicamente em conflito, não é? Então a gente fala assim, nossa, nós estamos num paraíso, não é? Porque A e B estão lá querendo o poder e etc, etc, mas todos nós temos a nossa força de trabalho, temos a nossa família, temos esse país maravilhoso que é o Brasil, que é um país farto, não é? E que nos abriga, que nos acolhe. Então vejam, nós precisamos, até quando a gente lê o Evangelho, eu acho isso tão importante falar, né? Refletirmos juntos aqui. Esse Evangelho, nós não podemos ficar lendo esse Evangelho de uma maneira romântica, ou de uma maneira muito personificada. Não, eu vou ler tudo isso que Jesus falou, mas eu vou dar o meu entendimento do meu jeitinho. Não, eu posso ter o entendimento, mas nem todo entendimento que eu tenho pode ser o real. E por isso nós fazemos isso, nós nos encontramos para refletirmos juntos, para tirarmos dúvida, para que quando aqui na nossa vida nós nos encontrarmos numa situação, teste, e nós temos isso todo dia na nossa vida, o Evangelho falou isso. Como será que Jesus reagiria se ele estivesse nessa situação? Eu não vou conseguir reagir como Jesus. Ele falou para perdoar 70 vezes, 7 vezes.
Cada ofensa. Ah, tá bom, eu não vou, mas eu sei que a lei é essa. Mas eu vou fazer o máximo de mim. Pode ser que na semana que vem eu já consiga perdoar, que hoje eu não consigo, mas daqui a pouco pode ser que eu consiga. Não é? Então, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, que foi separado aqui por Kardec algumas passagens da vida de Jesus. Kardec fez isso em 27 capítulos. Então, todo o Evangelho segundo o Espiritismo tem, na verdade, 28 capítulos. 27 são de passagens do Evangelho de Jesus. E tem um capítulo, do 28º, especialmente sobre preces que nós podemos fazer em muitas situações da nossa vida. Então, na verdade, esse Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, que são separados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, no próprio Evangelho, nesses capítulos. O primeiro capítulo vem, eu não vim destruir a lei. Então, vem aqui, Mateus dizendo, quando ele fala sobre o que Jesus disse, quando quis dizer eu não vim destruir a lei, ele vai nos mostrar quem era Moisés, como foi Moisés, os 10 mandamentos que o Moisés trouxe, né? E aí fala do Espiritismo, como é que o Espiritismo vê isso? Então tem os relatos de alguns espíritos. Esses relatos eles foram recebidos em várias partes do mundo, da Europa especialmente, e foram compilados aqui nesta obra. Depois, o capítulo 2 tem meu reino não é deste mundo. E aí nós temos aqui o Evangelho de João, que fala sobre o reino de Deus, o reino não é deste mundo. E aí os espíritos, e o Espírito de verdade, ele vem nos dizer sobre a vida futura, sobre os ensinamentos de Jesus, a realeza de Jesus. E é o segundo capítulo. No terceiro capítulo, ele já vem dizer, há muitas moradas na casa do meu pai, trazendo novamente o Evangelho de João. Quando ele fala em há muitas moradas na casa do pai, quando vocês pegam o Evangelho, o Novo Testamento católico, protestante e tal, eles vão dar uma interpretação disto como essa religião vê. Aqui existe uma interpretação como o Espiritismo vê. Como o Espiritismo fala em reencarnação, quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai, ele vem aqui e vai falar sobre reencarnação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que as passagens do Evangelho de Jesus, mas trazendo as instruções dos espíritos sobre isso. Mas, Irani, quem são esses espíritos, não é? É o Espírito da Verdade, que respondia as perguntas para Kardec. Olha, tem Santo Agostinho, tem... É um coletivo, né? É um coletivo, são muitos espíritos, espíritos superiores que trazem o ponto de vista deles, que trazem a explicação para que nós possamos entender esse Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então veja, aqui quando ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando de novo em reencarnação. E aqui ele fala então dos laços de família. Como os laços de família, eles acontecem aqui enquanto nós somos espíritos encarnados, quando nós desencarnamos e quando nós reencarnamos. Então veja, ele traz esse ensinamento de Jesus, do Evangelho de Jesus, e ele explica tudo isso à visão do Espiritismo. E assim vai, gente, nós temos as bem-aventuranças, olha, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ela não está bem? Água? Ah, para ele. Ela
Sim, tá bom. Aqui, nas bem-aventuranças, fala do suicídio, da loucura, fala do homem que faz o mal, fala da felicidade. Então, veja, em todos esses 27 capítulos, gente, nós temos uma passagem do Evangelho, às vezes mais que uma, e a instrução dos Espíritos sobre esta passagem. É comum, muitas vezes, nós, talvez não hoje, mas em algum momento, que a gente lê uma mensagem do Evangelho e a gente não entende direito, não é? É muito comum isso, olha, vamos supor, tem aqueles evangelhos que são danados da gente entender, né? O da moral estranha, aborrecer pai e mãe. Mas como Jesus ia falar isso? Aborrecer pai e mãe? Então é exatamente isso que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Olha, abandonar pai, mãe e filhos. Vocês se lembram daquela passagem que o apóstolo perguntou, mestre, como é que eu faço para ser seu discípulo? Ele falou, olha, deixe tudo e vem. Nossa, mas como é que ele ia falar isso? Ele ia falar para deixar o pai, deixar a mãe, deixar os filhos? É claro que Jesus não ia falar desta maneira, não é? Então, como ele falava muito por parábolas, vem a explicação dos Espíritos para que nós possamos entender o que realmente Jesus queria dizer com aquilo, né? Oi? É bem esclarecedor. É. Passagens da Bíblia, né? Sim. Quando eles relatam para a gente, dá mais clareza. Sim. Aqui, olha, não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus falou isso. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele falou, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Como assim? Não é? Então, a parábola, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Que quer dizer isto? Não ir aos gentios. Os sãos não precisam de médico. Não é? Então, gente, vejam todos esses itens lá do Evangelho de Jesus, lá que foram escritos por Mateus, Lucas, Marcos e João, né, e muitos levantados por Paulo também, estão explicados aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, com a explicação do Espírito da Verdade, que foi aqui transcrito por Kardec. Então, essa é uma obra compilada, que é um dos pilares da doutrina espírita. E eu convido vocês a lerem, sabe? Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Então, assim, leia, se você ler cada dia, 15 minutos que seja, não é? A gente cuida do corpo, a gente malha, às vezes, né? A gente se alimenta bem, a gente procura os melhores alimentos para a gente ficar com uma saúde perfeita. A gente esteticamente põe botox, não sei o que, né? Quem pode. Então, vamos cuidar do espírito? Vamos querer saber. E eu digo a vocês, tem alguma passagem que vocês não entenderam direito, que ainda está esquisito? Traz para a gente. Venha conversar. Para qualquer um dos médiuns da casa. Venha conversar, olha, isso aqui eu não estou entendendo direito. Como que será? Será que é assim mesmo? Nós podemos fazer aqui um estudo dessa sua proposta para que você possa entender isso melhor. Agora, gente, eu estou falando aqui entender melhor, mas nós não podemos nos esquecer que a lei maior do mestre é o amor. Nós podemos entender muito, mas se nós não formos amorosos, se nós não amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos, só vai estar meio caminho andado. Nós não vamos chegar lá. Então, conhecer é muito importante, mas que esse conhecimento desça até o nosso coração e nos ensine, nos propicie o amor.
para que realmente nós possamos aqui na terra ir cumprindo essa obra que Jesus veio nos trazer, que Jesus veio nos propor. É um caminho longo? É um caminho longo, mas ele é o caminho verdadeiro, é nisso que nós cremos. Cremos em Jesus e nele apoiamos todas as nossas dúvidas, todas as nossas esperanças, e é com Jesus que nós queremos caminhar. Quando caímos, ele nos acolhe, ele nos levanta, ele nos dá a mão. Quando estamos passando por dificuldade, é lá no nosso cantinho, na nossa casa, que a gente fala para ele o que está acontecendo. Mas é preciso prestar atenção, porque não existe milagre do dia para a noite. Porque a justiça de Deus, ela é esmerada. Então, Deus tem o ponto de cada um de nós. E exatamente o estudo é que nos leva a ser pacienciosos, que nos leva a saber que eu vou hoje conversar com Jesus, que eu vou dizer para ele dos meus desenganos, das minhas dificuldades, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Tem até o evangelho, bata e a porta vai se abrir. E a porta de Jesus, gente, não é automática. Sabe essa porta nossa hoje, de botãozinho? Tchum, abriu? Não é. Nós temos que nos entregar por inteiro. Ele disse para nós, se você vem falar comigo, você vem orar, mas você tem ali alguma coisa enroscada com teu irmão, vai lá primeiro e resolve. Porque para falar comigo, eu quero o seu coração puro. O seu coração puro, ele quis dizer o seu coração verdadeiro. Imagina se nós fôssemos falar com Jesus só se nós fôssemos santos. Nós nunca íamos poder falar com eles. Porque aqui na terra não tem santo, nenhum de nós é, né? Mas ele quer que nós mantenhamos ali o nosso propósito de conhecer a verdade, de fazer o bem. E aí as portas vão se abrindo. Uma hora uma, outra hora outra, e quando menos a gente espera, a gente está vivendo em paz. Quer dizer, a gente está vivendo nas pegadas do Cristo de Deus, nas pegadas de Jesus. E é isso que vale nesta vida, não é? Então, gente, está aqui este evangelho de hoje. Eu convido vocês para lerem todo dia um pouquinho, não é? E para trazerem para nós também esse amor que vocês trazem, essa luz de vocês que vem se juntar a nós, para que nós possamos viver firmes, fortes, companheiros aqui no Evangelho, desejando um mundo melhor, mantendo o nosso pensamento positivo. O nosso país é glorioso, o nosso país é a pátria do Evangelho, porque aqui a gente vive esse amor de Jesus. A duras penas em muitos momentos, mas vivemos. Nós queremos continuar firmes neste amor, sendo fraternos, sendo bondosos, sendo solidários, amando-nos e amando o próximo. Então é muito importante que a gente mantenha um mental positivo. Não vamos deixar que a nossa cabeça, nossos pensamentos, se vai com esse pensamento negativo que no momento envolve o nosso país. Não importa se o governo é assim ou assado, se o outro vai fazer assim ou assado, não. Importa aquilo que está dentro do meu coração, como eu me vejo como um filho de Deus, como eu amo o outro como um filho de Deus que ele é também. E vamos que vamos. Tá bom? Que Deus nos abençoe a todos